Hoje, a gente mergulha numa das narrativas mais épicas e fundamentais que existem, a jornada do livro de Êxodo. E olha, isso não é só uma história antiga, é um conto poderosíssimo sobre libertação, sobre a formação de uma identidade e a construção de uma nação inteira praticamente do zero. Vamos ver de perto como um povo escravizado conseguiu se tornar uma nação livre. A história já começa com um peso, sabe? Essa citação joga a gente direto no coração da opressão, um povo cuja vida era basicamente definida pelo sofrimento. É um ponto de partida bem sombrio para a jornada incrível que vem pela frente. Mas como é que eles chegaram a essa situação? Nosso primeiro ato nos leva até o Egito, onde a sorte dos descendentes de Jacó mudou assim da água para o vinho. Então, o que era para ser um refúgio seguro virou uma prisão a céu aberto. O medo do poder crescente dos israelitas fez com que um novo faraó, um que nem lembrava mais da história de José, os oprimisse brutalmente. Eles foram forçados a construir cidades-armazéns como Pitom e Ramessés, num regime de trabalho desumano, sabe? Feito especificamente para quebrar o espírito deles. E no meio dessa opressão toda, implacável, surge uma figura improvável. Um homem que vivia dividido entre dois mundos completamente diferentes. Moisés. A vida de Moisés parece coisa de cinema, sério, cheia de reviravoltas extraordinárias. Nascido sob uma ameaça de morte, ele acaba sendo resgatado e criado justamente na corte de quem o queria morto. Um ato de fúria o força ao exílio, onde ele vira um simples pastor. E é lá, no silêncio do deserto, que o destino dele muda para sempre. O chamado de Moisés é fascinante, porque não acontece numa reunião política ou num golpe militar. É um encontro divino super misterioso. Uma sarça que pega fogo, mas nunca se queima. E uma voz que dá a ele uma missão que parecia impossível: libertar seu povo. E assim, essa missão coloca Moisés numa rota de colisão direta com o homem mais poderoso da Terra na época. Isso dá início ao nosso próximo ato, o confronto épico com o faraó. Imagina só a cena, dois irmãos idosos, representando um povo de escravos, entrando no palácio imenso e intimidador do faraó. Eles não tinham exército, não tinham poder político, só uma ordem divina. A diferença de poder ali era gritante. Essa frase se torna o refrão poderoso de toda a narrativa. Não é um pedido, não é uma negociação, é uma ordem direta. E é a recusa do faraó em obedecer a essa ordem que vai desencadear uma série de eventos catastróficos. E aqui a gente vê o impasse central de forma brilhante. De um lado, o pedido persistente de Moisés, vindo de uma força divina. Do outro, a teimosia inflexível do faraó. Cada recusa só aumenta a tensão e prepara o terreno para a próxima demonstração de poder, com consequências cada vez piores. As consequências da recusa do faraó são terríveis. O Egito é atingido por uma série de pragas devastadoras, uma mais aterrorizante que a outra. A água vira sangue, a terra é invadida por pragas, e até a luz do dia some. A nação inteira é levada ao limite. E isso nos leva ao clímax da história de libertação, o momento que define tudo, a fuga desesperada do Egito. A liberdade é concedida, mas dura pouco. O arrependimento do faraó transforma a fuga numa perseguição frenética. O exército mais poderoso do mundo é mobilizado para recapturar os escravos recém-libertos, e o tempo está se esgotando. Pensa na situação. O exército egípcio se aproximando por trás e um mar intransponível pela frente. O pânico foi total. As palavras do povo revelam um terror absoluto. Para eles, a liberdade parecia só um prelúdio para a aniquilação. Dá para sentir o desespero deles. E então, o impossível acontece. O mar se abre, revelando um caminho de fuga que ninguém esperava. Os israelitas passam em segurança. Mas quando os perseguidores tentam ir atrás, o mesmo mar que foi a salvação de uns se torna a arma de destruição de outros. A libertação é finalmente selada, de uma forma espetacular. Mas a história não termina aí não. Se libertar da escravidão foi só o começo. Agora começa um desafio ainda maior. Como transformar um bando de fugitivos numa nação unida? Esse é o nosso terceiro ato. Essa é a questão fundamental que eles enfrentaram. Porque pensa bem, liberdade física, sem uma estrutura social, pode facilmente virar anarquia. Então o que vem a seguir, a jornada agora é para dentro. É sobre criar uma sociedade do zero.
O ponto de virada dessa transformação é o Monte Sinai. É lá que eles recebem uma estrutura legal e moral que vai uni-los. Eles não são mais só um grupo de pessoas unidos pela opressão que sofreram, mas por um código de conduta e crença que vai definir o futuro deles. Para dar um exemplo do tipo de código que foi estabelecido, a gente tem princípios como a Lei de Italião. Leis como olho por olho, que hoje podem soar duras, na verdade criaram um sistema de justiça e responsabilidade, estabelecendo regras claras e proporcionais para a vida em comunidade. Isso ia desde disputas de terra até crimes violentos. Foi um passo muito importante para a época. Mas, além das leis para governar a vida deles, um outro elemento era necessário para unir o povo. Um centro espiritual compartilhado, um ponto de referência para a identidade que eles estavam construindo. A solução foi o tabernáculo. Não era um templo fixo, mas sim uma tenda portátil, um santuário móvel. Isso simbolizava que a presença divina não estava presa a um único lugar, mas viajaria com eles na jornada pelo deserto. O tabernáculo se tornou o coração pulsante da nação. E a construção desse santuário foi um esforço comunitário inspirador. O povo, que pouco antes não tinha nada, contribuiu de forma voluntária com materiais preciosos. Isso mostra um investimento profundo no futuro coletivo e espiritual deles, um sentimento de que aquilo realmente pertencia a eles. E a escala desse esforço foi imensa. Só de ouro doado foram 29 talentos, uma quantidade absurda para a época. Esse número específico não só destaca a riqueza das doações, mas também a união e o comprometimento do povo inteiro com esse projeto, que era central para a nova nação deles. E assim, a transformação se completa. De uma multidão oprimida, eles se tornam uma nação organizada, com leis, identidade e um propósito em comum. A história do Êxodo é essa narrativa poderosa de libertação e formação que ecoa através dos séculos, deixando no ar a questão: qual seria o destino final desse povo recém-formado e que legado eles deixariam para o mundo?